Anteriormente, na TV Colossos. A gente ainda tem um rápido momento que, honestamente, eu não prestei atenção das outras vezes que eu vi esse episódio, que é uma declaração do senador Kelly, falando uma parada super anti-mutante mesmo, falando que ele é contra, ele vai tentar ser presidente para criar uma espécie de campo de concentração ali de mutantes. E isso é um momento super rápido no meio de todo esse pau, mas que vai ser super importante aí pro desenrolar da temporada. Na década de 1990, a cultura pop mudou para sempre. As televisões foram tomadas pelos mutantes, uma nova raça dotada de poderes extraordinários. Apelidado de Filhos do Átomo, esse grupo de heróis salvou o mundo um episódio por vez até o fim da série. Mas agora está de volta. Para resgatar essa época gloriosa, chegou a hora de afiar as garras, ligar a sala de perigo e reencontrar os X-Men. Você está na TV Colossos. Sejam muito bem-vindos à TV Colossos, o seu podcast sobre a série animada dos X-Men dos anos 90. E esse programa, meus amigos, vocês ouviram no último, eu prometi que seria especial e ele será muito especial porque, afinal de contas, a gente vai falar de episódios que adaptam um verdadeiro clássico dos gibis. Eu sou o Gabriel Ávila e eu também esqueço normalmente as coisas que eu tenho que fazer. Eu sou o Nico Garofalo e finalmente eu vou ter a oportunidade de dar todos os elogios que minha querida Kate Pryde merece. Eu sou o Thiago Lins, de volta a esse belo podcast e... Então vamos lá, por que a gente tá tão empolgado e feliz, né? Além da volta do Thiago, óbvio, finalmente. Eba. Fora, Gabi. Que isso, Fora, Gabs. Fora. Volta por 30 segundos e já começa um motim. Isso. Enfim, por que a gente tá tão empolgado? Porque, afinal de contas, a gente tá falando de Dias de um Futuro Esquecido, né? O episódio duplo do desenho animado dos anos 90, que adapta o quadrinho de 1981, um verdadeiro clássico, né? A gente tem aí essa piada recorrente de que a Marvel não tem clássicos, mas Dias de um Futuro Esquecido é um clássico. Tanto que, assim, aqui no programa a gente gosta muito de usar o desenho animado como desculpa pra falar de gibi, né? Vocês já devem ter percebido isso. Exato. E agora não vai ser diferente. Inclusive, foi como nasceu esse programa. A gente queria falar de gibi, vamos... Exatamente. E agora não vai ser diferente, né? A gente vai voltar um pouquinho mais no tempo aí pra falar dos quadrinhos de Dias de um Futuro Esquecido. E pra começar, eu queria só dar um rápido contexto de que, assim, ela acontece um pouquinho depois da saga da Fênix. Então rolou todo aquele épico espacial que terminou com a morte da Jean Grey e tal. E a última edição, meio que da saga da Fênix, é o enterro da Jean, né? Em que o Ciclope meio que faz uma retrospectiva de tudo que os X-Men passaram desde a primeira edição até aquele momento, assim. É um negócio super dramático, termina com ele saindo da equipe, né? Porque ele não ia aguentar ficar lá sem a Jean. Só que ao invés de terminar desse jeito, a última página mostra a chegada de uma nova aluna, que é uma tal de Kitty Pryde. E aí a história até termina como o começo, né? Não o fim. E por que isso é importante? Porque aí, nas próximas edições, a gente vai ficar desenvolvendo um pouco a Kitty Pryde, né? Que é a aluna mais nova do Professor Xavier, porque ela chega na mansão com 13 anos, então ela é super a júnior ali. E quando começa Dias de um Futuro Esquecido, a gente vai pra um futuro onde ela já é adulta e tá passando por um pequeno probleminha, né? Não? Pequeno probleminha chamado genocídio. Futuro pós-apocalíptico. Ela vai pra um genocídio, né? Esse futuro. E não é só um genocídio mutante, é um genocídio generalizado, assim. Geral. Causou uma guerra, né? Os sentinelas, eles começaram a caçar humanos também. E se tornou uma coisa que a Kitty era uma das líderes de uma célula mutante rebelde ali que queria, né, destruir todo esse futuro apocalíptico nojento que foi criado com base no preconceito e voltar no tempo, né? Eles têm ali uma tática, eles estão com a Rachel Summers, que é uma das filhas multidimensionais do Scott e da Jean Grey, e tá lá, o plano inicialmente é mandar essa personalidade mais velha dela pro corpo mais jovem dela pra impedir o assassinato do senador Kelly por parte da Irmandade dos Mutantes. Então, e aí o quadrinho se desenvolve um pouco nisso. É engraçado porque a gente fala, né, clássico, saga e tudo mais, e diferente de Saga da Fênix, que durou uma cota, assim, Dia de Futuro Esquecido são 2
edições, é super simples a trama, assim, porque é basicamente isso, a galera que tá no futuro, né? Tanto que é engraçado que no presente a gente tá vendo a Kitty Pryde, ela é toda menininha, jovenzinha, e aí no futuro ela já é a Kate Pryde, tá ligado? Ela é adulta, ela tá casada com o Colossus, é um negócio assim, tipo, é um contraste muito grande, né? E aí ela volta pro presente pra tentar impedir esse assassinato, e aí a gente conhece uma tal de nova Irmandade dos Mutantes, onde a gente tem quem? Tem a Mística, tem o Pyro, tem o Avalanche, tem o Blob, então assim, todos os vilões menores que a gente viu nos episódios anteriores do desenho saíram dessa história, né? Porque é ali que eles se reúnem, a primeira aparição de quase todos eles. A Mística, ela já tinha aparecido antes, só que nunca num gibi dos X-Men. Ela era vilã da Capitã Marvel, na época Miss Marvel. E aí essa é a primeira aparição dela num gibi dos X-Men. Então, assim, esse é o momento que a temporada do desenho tava construindo até ali. E aí o clímax a gente tem isso, a Mística, né, usando os poderes de metamorfa dela, conseguir matar o Senador Kelly pra mandar uma mensagem. Porque na época, no presente, ele é uma das grandes vozes anti-mutantes, né, na política dos Estados Unidos e tudo mais. E aí a ideia da Mística e da Nova Irmandade era matar o cara pra passar uma mensagem, tipo assim, se vocês não deixarem os mutantes quietos, vai dar merda. Só que, na verdade, ela desencadeia justamente o contrário, um verdadeiro efeito dominó, em que o governo aprova o programa Sentinela, ele começa a caçar e matar mutantes, e aí depois eles começam a caçar e matar outros heróis que não são mutantes, e aí, por fim, eles começam a escravizar a humanidade como um todo. Então, assim, aí a gente chega nesse futuro cagado da Kate Pryde, e a história fica meio que se desenvolvendo nesse futuro passado. E tem uma frase no gibi que eu não lembrava, fazia tempo que eu não relia, e eu gostei que a Mística falando, todos sabemos o que o primeiro Cro-Magnon fez com o último Neanderthal. E aí é o começo da fase do Morrison, né? Isso aí deve ter marcado ele, porque é a ceninha do... Acho que é um museu, eu não me lembro. Ele é a Cassandra Nova, não é? Que tá, tipo, andando com o neto do Trask lá, e é exatamente a mesma frase. Quem diria que Claremont poderia influenciar Morrison, olha só. Né? Quem diria? E assim, o gibi, justamente por isso, mexer com viagem no tempo, futuro pós-apocalipse, essas coisas virou verdadeiro clássico, assim. É muito icônico, tanto que foi adaptado aqui no desenho animado, em outros desenhos animados. Ganhou um filme meio que dedicado, né, adaptando essa história. Chamado O Exterminador do Futuro. É, então, né, querendo ou não, é antes mesmo do James Cameron pensar em mandar alguém do futuro pra impedir um futuro pior. Mas assim, o que o James Cameron tirou das ficções científicas dele, que não são ou de Star Wars ou de gibi? Nada, entendeu? Então... Não vou deixar você falar mal do James Cameron, é por isso que a gente chama ele. Enfim. E antes da gente entrar no desenho, para quem tem curiosidade, né? Essa história foi publicada em Uncanny X-Men 141 e 142. Como o Gabs disse, são só 2 edições, a história é curtinha. E é encontrada aqui na X-Men edição definitiva número 7, pela Panini. E é uma história tão icônica que, além de todas essas adaptações que a gente tá falando, ela também se repercutiu muito dentro dos gibis, porque tem várias histórias X-Men que eles voltam ali meio que nesse futuro, do futuro esquecido, pra tirar algumas coisas, como, por exemplo, a Rachel Summers, que o Nico comentou, Nimrod, tem várias questões ali que estão envolvidas, vem desse futuro, eles exploram bastante essa época, então foi um marco pros X-Men, dentro dos gibis, e também fora aí com essas adaptações que acabaram tornando essa história tão viva na nossa mente. Né? Não, e Dias de um Futuro Esquecido influenciou a Era Krakoana também, você sente algumas influências, a questão do, eu acho que foi Potências de X, né, que foi o que tinha várias linhas temporais, brinca muito com essa ideia de voltar no tempo pra impedir um apocalipse. Quase toda a trama de Potências de X é muito parecido com Dias de um Futuro Esquecido ali, né, de ter os mutantes no futuro apocalíptico querendo voltar com a Moira pro passado, né, pra iniciar a Era Krakoana. O próprio negócio da Kitty não querer mais o nome Kitty Pryde, querer ser a Kate Pryde é muito relevante ali também. E assim, o Dias de um Futuro Esquecido e Era do Apocalipse ali, os dois meio que viraram entre muitas aspas, o enchedor de linguiça. Depois, quando alguns roteiristas ou editores não têm mais muita ideia de pra onde levar os personagens, eles falam, vamos fazer um Dias de um Futuro Esquecido número 78, vai. E aí tem mais uma trama mais ou menos parecida, que nem Era do Apocalipse. O Apocalipse voltou de novo, sabe? Nos gibis eles meio que fazem... É meio que a saga do clone do Homem-Aranha. Todo novo autor que chega no Homem-Aranha fala, eu vou resolver. A minha saga do clone vai ser boa. E é uma bosta de novo. E é uma bosta igual. A diferença é que no X-Men alguns
acertam, outros erram. E aí, com esse retrospecto, a gente finalmente chega no desenho animado, porque quando eles estavam produzindo a série animada, eles estavam criando a própria história, né? Eles, claro, se inspiraram em muitos gibis, mas eles nunca fizeram uma adaptação direta de um. E aí, Dias de um Futuro Esquecido, meio que é a primeira vez que eles fazem isso. E aí, meio é a palavra-chave, porque o desenho também já tem muitas diferenças, mas aí a gente vai chegar lá. No episódio, que aqui no Brasil a dublagem deixou como Dias de Futuro e Passado, né? Deixaram mais literal o título original. A gente começa com Anteriormente, que é muito completo. Que a gente vê basicamente tudo o que aconteceu com os X-Men desde o primeiro episódio até ali, porque afinal de contas, eles começam o clímax, né? A conclusão dessa temporada, porque depois de Dias de um Futuro Esquecido, a gente já vai pro finale, amarrando tudo e tal. E aí o episódio já começa assim, na Nova York de 2055, tá tudo destruído, sabe? A primeira imagem que você tem do episódio é a Estátua da Liberdade com a cara corroída, um negócio super dramático, assim. E o gibi é em 2013, né? Então é legal, tipo, comparar, porque assim, já tava muito perto, né? Quando fizeram o desenho já tava muito perto de 2013. Então, bota pra 2055, que deve dar tempo da gente chegar nessa distopia. Olha, vivendo em 2022, eu acho que talvez 55 foi muito... Eles foram bonzinhos. Se eles tivessem previsto 2020, eu acho que já tava tranquilo, assim. Exato. E de qualquer jeito, a Jubileu não ia chegar, então tá tudo certo. Verdade. E aí, nessa 2055 toda ferrada, a gente vê um Wolverine mais velho levando duas pessoas, que no gibi é a Rachel Summers, como o Nico comentou, que aí depois ela ganha toda uma importância como filha do Ciclope e tal, mas nesse primeiro momento é só uma mutante telecinética chamada Rachel, e o Franklin Richards, que é o filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, do Quarteto Fantástico, que nos quadrinhos era mutante, até o escritor do Quarteto Fantástico falar, não, ele é personagem meu, não vou dar ele pra outra revista, mas assim, por muito tempo ele foi mutante nos gibis também, só que no episódio são dois Zé Ninguém, assim, tanto que eu fui procurar e realmente eles só chamam de, tipo, Mutante do Futuro 1, Mutante do Futuro 2. E o Franklin não é só que ele era um mutante qualquer, assim, ele foi por muito tempo o mutante mais poderoso do mundo, assim, e no desenho ele é só loiro, ele só existe. É tipo um cara loiro com os braços do Colossus, basicamente. E aí, quando esses mutantes genéricos vão ser mortos pelo segundo sentinela, o Wolverine aparece, mata ele, salva o dia e tal. E aí a gente vê o Wolverine já fazendo piada, né? Falando que ele tá velho mesmo, porque ele costumava abrir essas latas velhas na metade do tempo, que ele deve estar enferrujado e tal. E aí, do nada, surge uma figura falando, eu também acho que você tá velho. E começa a atirar neles. E esse cara é o Bishop, né? Que é um personagem que não tava na Dias de um Futuro Esquecido original, do gibi, né? Então, que história é essa aí, Thiago? Então, Bishop é mais um personagem dos anos 90, ele foi criado pelo Whilce Portacio e pelo Jim Lee. O Whilce, ele é um dos fundadores da Image. Ele desenhava o X-Factor na época que o Jim Lee estava nos X-Men. E ele é um viajante do tempo, né? E é assim, o que é divertido nele é que ele vem meio que com conhecimento de livro dos X-Men. Então eles são meio que tipo uns mitos para ele, assim, sabe? Ele é apresentado à equipe e ele, meu Deus, o maior líder dos X-Men, Ciclope. Ele fica todo emocionadão, meio nerdzão fã. E aí a Tempestade até fala, não acredite em tudo que você lê nos livros. Meio enciumado, assim. E ela tá certa, como vocês sabem, essa é a minha opinião. E aí, justamente, né, o desenho, esse episódio faz isso, mistura com Days of Future Past do gibi e pega o gibi que tava acontecendo na época. E aí, acredito que aproveitaram que ele era um viajante no tempo e falaram, viajante no tempo, tá fazendo sucesso agora, vamos misturar as duas coisas. Na verdade, se alguém quiser ler e saber mais dessa história, é X-Men número 8 do Jim Lee. Não sei onde vocês podem encontrar, gente, mas aqui no Brasil acho que vai ser difícil, mas X-Men número 8 e tem essa apresentação. E aí, justamente, o meu grito ali na apresentação de LeBour é que ele vem de um futuro em que o Gambit é considerado um traidor, assim. Pouquíssimo foi escrito sobre o Gambit. Ele até fala, pouca coisa tá escrito sobre você lá. E ele fala, ótimo, do jeito que eu gosto. Do jeito que eu gosto, sim. E aí ele lembra que ele é entre aspas, um traidor. E só que como é GB e é bobo e tal, fica essa coisa meio, vou te perseguir até, vou impedir que você faça maldades e tal. Mas aí eles acabam ficando amigos. É uma edição também famosa porque eles estão no lago e tem uns trajes de banho. X-Men dos anos 90, né? Exato. E aí é engraçado isso que o Thiago falou da decisão do desenho de substituir a Kitty Pryde pelo Bishop, porque assim, no livro X-Men, The Art and Making of the Animated Series, o Eric Lewald, que era, né, showrunner, roteirista e tal, ele disse que originalmente
originalmente, a protagonista da história seria a Jubileu, né? Porque ela substitui a Kitty, digamos assim, como a jovem da equipe dos X-Men no desenho animado. Só que eles acharam que o público, principalmente as crianças, não iam entender muito bem o lance de, tipo, a mente, o espírito da pessoa ir pro passado. Então, eles preferiram mandar alguém em carne e osso. E aí, eles pensaram no Bishop, tanto por esse lado de viajante no tempo e tudo mais, tanto também por ser meio que alguém de fora dos X-Men. Porque aí, como a gente vê no resto da trama, o Bishop tem todo esse lance que o Thiago já comentou, de não confiar muito neles e tal, e que isso seria estranho, por exemplo, pra Jubileu, sabe? Que foi criada na equipe, é brother de todo mundo, na hora que ela voltasse pro passado, ela ia ser, tipo, né? Não ia ter o mesmo conflito do Bishop de não confiar nos X-Men. Então, meio que por isso que a gente tem o Bishop aí como o Exterminador do Futuro nesse episódio. Duas coisinhas que eu reparei assistindo os episódios, né, de Dia de um Futuro Esquecido. A primeira é o fato do Bishop tá com a roupa de X-Men dele. Começa por aí, né? No ombro eles modificam o símbolo pra ele ser meio que... pra parecer coisa de caçador de mutante mesmo, só que o cinto dele continua de X-Men, ele continua com as cores dos X-Men, então é muito aquela coisa que, tipo, no gibi ele era um fã de X-Men, um fanboy de X-Men, e tava lá com a roupa, tipo, meio que uma homenagem aos X-Men, e no desenho é só, tipo, esse é o design dele, vamos deixar assim, porque precisa vender boneca e precisa vender gibi. Então não muda. E a outra coisa que eu reparei é que, tipo, todo o arco da primeira temporada, ela envolve o surgimento e a descontinuação dos sentinelas, né? Então os sentinelas são o grande pesadelo ali por trás de tudo. A Kitty Pryde não faria o menor sentido como protagonista desse desenho, porque os poderes dela de atravessar as coisas perturbam a tecnologia. Então no momento em que ela passasse por qualquer sentinela durante o desenho, não ia ser que nem os fogos de artifício da Jubileu, que no máximo empurram eles pra trás. Ela ia quebrar tudo, ela ia surgir como uma grande prodígio de 13 anos, que ia ser muito poderosa pra aqueles riscos que estão acontecendo ali e, tipo, derrotando inimigos que os X-Men mais velhos não conseguem, né, tão facilmente. E não fazia sentido, assim, apesar da Kitty ser uma personagem muito mais relevante pros X-Men a longo prazo ali, todas as histórias que ela estrelou, todo o caminho que ela evoluiu ali, desde entrar como uma pessoa de 13 anos, a ser diretora da escola dos X-Men, a cuidar dos X-Men que vieram do passado, sabe? Tudo isso dela é muito mais relevante que da Jubileu, só que faz muito mais sentido olhando, tipo, questão de série. Ia ser muito difícil você manter uma personagem tão poderosa, assim, tipo, que mal conhecendo os poderes já conseguia derrotar os inimigos mais fodões. Então acho que foi, apesar de eu amar a Kitty e ser a minha mutante favorita, eu entendo muito essa escolha. Não, realmente faz todo sentido, porque já pensou, tipo, o primeiro episódio, A Noite dos Sentinelas, que é um episódio duplo, ia ser, sei lá, tipo, meia hora dos Sentinelas, sabe? Então, os Sentinelas iam chegar no shopping, ela ia dar um tapa atravessado na cara deles, ia fritar tudo e acabou. Ela já ia substituir o Xavier agora. Não ia nem precisar da tempestade e evocar uma nevasca dentro de um shopping center, tá ligado? Mas aí, de volta ao episódio do Dia de um Futuro Esquecido, a gente tem o Bishop, né? Ou Bispo, como a dublagem deixou, eles traduziram o nome do Bishop, como um caçador de mutantes que enjaula aí o Wolverine e os dois mutantes genéricos lá pra levar embora pros Sentinelas, né? Pra eles serem executados no campo de concentração dos Sentinelas lá e tal. E o Bishop, ele é muito babaca com o Wolverine, assim. Eles ficam meio que discutindo. E o Bishop falando, tipo, vocês são rebeldes, vocês são idiotas. O lance é se juntar com o Sentinela. Eles são de boa, vocês são burros. O Bishop era muito o Tacondó levar pra casa. Nossa, totalmente, assim. Os primeiros 5 minutos desse episódio, o Bishop é muito, tipo, não, o culpado não são os Sentinelas que estão matando todo mundo, são vocês que ficam lutando contra. Eu tô aqui de boa. Eu tô aqui na minha profissão polícia, né, caçador de recompensa, e tô de boa. Enquanto eu tô entregando rebelde, tá tudo certo. Não, tá suave. E você vê que é a mesma armadilha que a galera de Genosha caiu, porque lá no episódio de Genosha, quando a Jubileu falou, vamos se rebelar e tal, o pessoal fica tipo, menina, para de ser idiota. Depois que a gente terminar o trabalho, eles vão liberar a gente, sendo que, mano, vocês estão trabalhando pra construir uma arma que vai te matar. Você realmente acha que eles vão, sabe, te soltar? A entrada do campo de concentração são lápides. Sabe, pelo amor de Deus. E, tipo, não é a primeira vez que ele tá levando mutantes ali, ele sabe que... Ele sabe. que o começo do campo de concentração são lápides. Pois é, ele tem um M na cara pra, sabe, marcar que ele é o alvo. Marcar que ele é mutante. Mas aí, né, isso tudo que a gente tá falando, o Wolverine fala pra ele, né, tipo, para de ser burro, vão te matar igual. Ele, não, mutante que não faz baderna, mutante bonzinho, não é maltratado. E é lógico que, né, em questão de minutos a gente vê que não é por aí, que assim que o Bishop entrega os mutantes, o Sentinela fala que ele não é mais necessário e vai ser exterminado junto com os outros. E é muito bom que o Wolverine dá uma zoada nele na hora, assim. Então, o que você acha da nova política deles de aposentadoria, novato? Calha a boca, velho. E aí a gente
gente, né, vê um pouco do lado de dentro desse campo de concentração aí, que a gente passa pelas lápides dos X-Men, né? A gente descobre que o Ciclope morreu em 2032, Vampira morreu em 2033, Tempestade morreu em 2021 e a Jubileu não durou até 2010, coitado. Mano, a Jubileu não me viu entrar na faculdade. Mano, A Jubileu morreu, o Gabs tinha cabelo, sabe? Tipo, bizarro isso, assim. Ela é tão inútil na história que eles não tinham o que fazer com ela nem no futuro. Eles mataram ela antes de começar a rebeldia de verdade. Coitada, mano. Tá ligado? Todos os outros X-Men duraram pelo menos mais 10 anos. É muito difícil, coitado. E é engraçado que aí eles passam por essas lápides e aí o Bishop tem esse momento fanboy que o Thiago comentou dos gibis, que ele fala, né, tipo... Legendários X-Men. Ele tem um conhecimento dos X-Men, só que é engraçado, que aí ele despreza o Wolverine, assim. Tipo, ele acha os X-Men da hora, mas o Wolverine não. O Wolverine, ele tem... Isso é muito mal escrito, cara. Isso me incomodou bastante. Nossa, total. É terrível. Porque no gibi é bem diferente e é bonito, assim, porque, né, ele representa você, assim, que tá lendo o gibi. Então, você, nossa, né, que legal. Tipo, eles são fodas mesmo. Se ele vem do futuro e tá falando isso... Pode crer. Sabe, é meio... Agora ali é, tipo, o Wolverine, que é o mais reconhecível, né, ele não dá bola. Que é uma coisa que Logan, por exemplo, fez melhor, né, nessa questão de as aventuras dos X-Men serem lendárias, assim. Que tem uma cena em Logan que é justamente isso. Os gibizinhos, né? Eu não lembro agora se era a Laura ou se a mãe dela pega os gibis e fala, tipo, não, porque essas histórias, o que ele fala, não, nada disso aconteceu, tudo isso é invenção, não sei o quê. Tipo, ela sabia a história dele, sabe? Tipo, ela conhecia o pai, entre aspas, pelos gibis, assim. Além da sendo passada adiante, né? Exato, é um momento que Logan fez muito melhor do que a série animada, assim. E aí, né, um dos mutantes lá que tava desacordado acorda e começa a bater nos sentinelas e tal. E aí o Wolverine bota o capuz, né, do uniforme. E aí, eu não tinha me tocado até ali, e só nesse momento que eu percebi que ele tava de uniforme esse tempo todo, você vê. O uniforme do Wolverine conservado, novinho, e metade dos X-Men foi pro saco. Então, tipo assim, a galera é muito burra, porque o uniforme do Wolverine não tem um remendo, não tem um rasgo, tá ligado? Ele sobreviveu com classe esses anos todos. E aí você vai ver a Jubileu não durou 2010, tá ligado? Estão lutando e tal, e aí tem o primeiro momento ali onde o Bishop meio que vira a casaca, porque quando o Wolverine vai ser morto, ele resgata, né? E aí vem um tal de Nimrod, e aí eles ficam, meu Deus, um Nimrod e tal, e o que é um Nimrod, então? Não, o Nimrod nada mais é do que a sentinela super avançada ali. Imagina que a sua Alexa, ela consegue aprender todas as suas vontades, os seus desejos, né? Coisa assim, pouco... Ela sirva pra alguma coisa, né? Que ela entenda a sua pronúncia quando você tá pedindo Exato. uma música. Então imagina que a sua Alexa pode evoluir. Então, a Alexa dos sentinelas, do Nimrod, ela evolui. Então ele vai aprendendo à medida em que ele tá lutando. Então ele vai calculando as fraquezas dos inimigos. Ele é também muito mais avançado em combate. Ele é uma sentinela que consegue se reconstruir. E ele vai ganhando um pouco mais importância. Ele vai se tornando um vilão muito mais vivo do que as outras sentinelas ao longo do tempo. Tanto que agora na Era Krakoan ele era um dos líderes da Orcs, né? Uma das agências anti-mutantes aí que queria exterminar todos os mutantes do mundo. E é isso. Ele é simplesmente o sentinela mais perigoso ali, vai. Supremo, vai. Exato. E você, ouvinte incauto, quer saber mais? Quer ler sobre o Nimrod? Ele surgiu na Uncanny X-Men 191. Ele é a criação do Claremont com o Romitinha. E, para você ler aqui no Brasil, Saga dos X-Men número 13. Nós vamos botar o link aqui embaixo na descrição. Compre. E aí você vê, porque o Nimrod, ele serve a dois propósitos nesse episódio. Primeiro, que nos quadrinhos, ele vem justamente do futuro, de Dias de um Futuro Esquecido, né? Mais uma das vezes que eles revisitam essa timeline alternativa aí, onde tudo deu ruim. E ao mesmo tempo, como o Nico falou, o grande tema dessa primeira temporada é a ameaça dos sentinelas. E aí o Nimrod, ele aparece meio como a materialização de, tipo assim, o pior que as sentinelas podem chegar, né? Como esse sentinela, como a gente vê no episódio, onde, assim, não adianta você simplesmente enfiar as garras, destruir e acabou como as outras. Não, porque ele se regenera, ele consegue ler a melhor tática pra derrotar determinado mutante, ao contrário das outras, que usam as mesmas armas, independente se é a Tempestade, se é o Gambit e tal. É realmente, tipo, o maior... Como os mutantes são a evolução dos humanos, o Nimrod é meio que a evolução das sentinelas, assim. E aí o bicho pega, né? Só que aí a mutante genérica ruiva do desenho animado, ela manda o Wolverine continuar, porque, meu, a missão tem que rolar, é a nossa única chance e tal. E aí ela e o mutante genérico número 2, eles ficam pra trás, lutando contra o Nimrod. E aí o Wolverine continua e ele chega na
base onde ele é recebido por um tal de Ford, né? Que eu acho que agora a galera tá mais com ele em mente por causa do X-Men 97, em que ele é um personagem bem recorrente, importante e tal. Mas aí no desenho a gente não aprende muita coisa sobre ele simplesmente é meio que o gênio, o cientista, por trás da tecnologia que vai mandar alguém pro passado, assim. Ele liga um portal do tempo e aí eles ficam conversando sobre, né, é o momento de expositividade, onde eles explicam pro público, alguém precisa voltar no tempo, pros anos 90, porque eles acham que se o assassinato, e eles não entram em detalhes qual, não tivesse acontecido, o futuro pós-apocalíptico seria evitado e tudo mais e tal. E faz sentido ser o Forge, porque, né, como a gente sabe, o poder mutante dele é de criar, né? Criar tecnologia. Ele consegue... O que ele pensa, ele consegue transformar, pegar a tecnologia e criar. Então faz sentido o personagem estar ali. E só para aproveitar que a gente está citando gibis, quem quiser ler mais uma história sobre o Forge, ali o começo dele, que é, na verdade, associado ao governo americano, né? Ele começa assim, antes de ser X-Men. Leia a saga dos X-Men número 9. Tá aqui embaixo também na descrição do episódio. É isso aí. Aí eles começam a discutir e tal. O Wolverine fala pra depois que ele passar pelo portal, eles selarem, destruírem tudo, porque ele não pretende voltar depois que ele deter o assassino e tudo mais. E fica meio no ar que o Wolverine tá indo atrás de alguém que é conhecido, assim. E aí a gente vai chegar nisso no decorrer do episódio. Só que aí o Bishop fala que é melhor ele ir no lugar, porque o Wolverine tá velho demais e pode não conseguir enfrentar um X-Men. Aí você fica, então quer dizer que o tal assassino é alguém ali dos nossos heróis. E aí o Bishop pega o receptor, né, que é meio que o treco tecnológico que mantém ele, que permite a viagem no tempo e vai manter ele no passado, que, né, até então parece que vai ser só de ida, porque ao invés de ir só a mente, como a gente falou lá no começo do episódio, ele vai de corpo e tudo e tal, ao invés da Kitty. E aí o Bishop chega nos anos 90 e, mano, esse momento eu achei um shade muito maneiro do desenho, assim, um tapa na cara da sociedade, porque ele chega no presente do desenho, nos anos 90, só que ele chega num bairro todo destruído e tal, ele fala, tipo, acho que a viagem no tempo não funcionou. Então, assim, já era o desenho meio que dizendo, tipo, ó, galera, por mais futuro pós-apocalíptico pareça assustador, o mundo real também tem um ladinho meio assustador, então... Não, e agora também, 30 anos depois assistindo, ele fica ainda muito mais sombrio, porque o Ford só percebe que funcionou a viagem no tempo, que ele fala, olha, crianças brincando na rua. É, pode crer. E assim... É verdade, mano. Eu não sei quantos de vocês que vivem em cidades grandes viram crianças brincando na rua nos últimos anos, mas eu acho que a gente já tá caminhando pra um caminho distópico aí do Ford. É, a molecada hoje em dia fica jogando no celular e conversando com a Alexa, alimentando o Nimrod ali. Exato. Fazendo o Nimrod aprender todos os horários, os gostos. Treinando o Nimrod. É isso, mano. As primeiras sentinelas vão ser usadas com a Alexa, que já sabe toda a sua rotina, tá louco? Sabe suas alergias, sabe tudo. Exato. E aí, né, justamente, ele vê criança brincando na rua, vê avião no céu, então ele fala, não, beleza, deu certo sim. Só que ele não lembra o que ele tá fazendo no passado. Competente. Ele é muito inútil. Ele tinha literalmente um trabalho. Ele é muito inútil, porque ao longo do episódio é assim, o que você tá fazendo aqui? Sei. Não sei. Quem é o assassino? Sei. Quem é o assassinado? Sei. Que ano é este? Por que estou aqui? Eu não consigo me lembrar. Pense. Por que não consigo me lembrar? Vamos brincar com esse joguinho novo aqui, o assassino. Assassino? Mas que assassino? O que eu devo fazer em relação a um assassino? E eu acho engraçado que aí ele vai, né, pra ele entender onde que ele tá, ele vai lá e vê um jornal pra descobrir a data, né, e ele descobre que ele tá em 1993 e tal. E aí ele dá de cara com uma notícia de que o professor Xavier vai dar um discurso sobre perseguição a mutantes e tal. E, mano, é muito engraçado que, assim, o futuro só foi salvo por acaso, porque se ele vê um outro jornal que tá falando do jogo do Corinthians, ele tava indo matar um jogador de futebol, você entendeu? Porque ele bate o olho no Xavier e fala, ih, é mesmo, os X-Men. Maldito Cássio! O mundo acabou porque o Cássio deixou o Corinthians. Exato. O Bishop chega. Maldito Cássio Ramos. É isso. Já sei qual que é a missão. Ele chega lá na arena do Corinthians. Pelo amor de Deus. Chega no Cruzeiro. Pra matar um. Cadê o filho da puta? E aí, né, enquanto o Bishop tá tentando lembrar o que ele foi fazer, a gente corta pro Fera, nosso queridíssimo Fera, que ainda tá preso
preso, pelo amor de Deus. A Liberdade ainda não cantou pro Fera, e aí ele recebe uma visita da Vampire e do Gambit, né? E aí ela dá de presente mais um livro, porque é isso que eu acho engraçado. Todo episódio eles vão visitar o Fera, eles trazem um livro novo e tal. E o dessa vez eu vou deixar com o meu queridíssimo Thiago Lins explicar, porque sinceramente eu nunca tinha ouvido falar. Então, vou aproveitar e evocar o nosso clássico... Clube do Livro do Dr. McCoy. Eu tava com saudade disso. Então, a Vampira, pra início de conversa, traz um livro com título meio sacana, né, pro Fera, coitado. You Can't Go Home Again. Você não pode ir pra casa novamente. E é do escritor americano chamado Thomas Wolfe. Ele é um grande romancista americano do começo do século XX, assim. Ele viveu pouco, coitado. Acho que viveu menos de 40 anos. Mas... é um cara que influenciou muita gente, tipo William Faulkner, que é um puta romancista do século XX, que escreveu O Sonho e a Fúria. E influenciou até Jack Kerouac também, que é um dos que deram início ao movimento Beat. E é realmente, né, como ele é muito amado nos Estados Unidos, eles colocam o Fera pra dizer, é um dos meus favoritos. E ele coloca lá, né, tem um monte de livro, né, tipo, meio que uma prateleira inteira, meio que em cima da cama dele, né, e ele coloca mais um volumão lá. A minha dúvida é se ele tá relendo parte daquilo ou se ele realmente nunca tinha lido nada e agora tá lendo todos os clássicos de uma vez, sabe? Fiquei pensando isso. Eu acho que ele tá relendo mesmo. Eu acho que as pessoas estão trazendo pra ele os livros que ele já tinha na mansão. Aham. Porque ele fala, é um dos meus favoritos. Eu acho que ele tá, tipo, relendo pra passar o tempo ali. E eles estão levando os livros de coleção dele de volta. Sim. E você vê que o Fera é lombadeiro, né? Porque ele tá preso e atrás dele tem uma prateleira com os livros tudo bonitinho. Tadinho. Tadinho. Dá muita pena, ele é muito fofo. Ele é muito fofo, velho. E aí ele cita um poema também. Peraí. E aí tem a ver. Esse é mais um... Clube do Livro do Dr. McCoy. Só pra fazer uma piadinha, pode continuar. E aí o Fera cita um poeta inglês chamado Richard Lovelace, que ele é do século XVII. E eu não conhecia, e é um poema bonito que... deixa eu localizar aqui que eu anotei. E chama-se... Althea from Prison, bem evocativo, né? Para o nome da moça da prisão. E aí ele fala: Stone walls do not a prison make, not iron bars a cage. Minds innocent and quiet take that for an hermitage. If I have freedom in my love and in my soul I'm free, angels alone that soar above enjoy such liberty. Viu que bonito? Beleza, mas agora manda pra nós que tá vendo o desenho dublado. O que isso quer dizer? Eu vou fazer um slam de poesia aqui e traduzir na hora, porque eu não peguei a tradução. Eu nem sei se tem, na verdade. Paredes de pedra não fazem uma prisão. Pouco barras de ferro, uma gaiola. É isso aí. Acho que é isso que ele cita, né? É isso que ele fala. É o suficiente. Palmas, por favor. Voltando. Mas porque a vampira pergunta, né, se ele tá bem, e ele já mete esse, tipo, paredes de pedra não fazem uma prisão, não sei o que e tal. Que realmente é uma situação bem famosa no lance, tipo assim, mano, você pode prender o corpo, mas a alma tá livre, tá ligado? Tipo, um negócio mó bonitinho assim. Só que o Gambit não cai nessa não, o Gambit fica puto, falando, tipo, é só te dar um livro que você fica contente, então você tá preso, se liga, tá ligado? Coitado, né? Ele vendo ele vendo com leveza uma situação horrível, né? Exato, ele tentando, sabe, puxar um negócio positivo dessa missão dele, né, de ser exemplo do Gambit. Mas então, o Gambit, ele é muito o contrário, né? Porque o Fera tá preso e a mente dele, a mente e a alma livres por causa do livro, por causa do otimismo. E o Gambit, desde do episódio de Genosha, ele tá numa prisão dele que, tipo, ele tá se afastando dos outros X-Men além da vampira, ele tá brigando com a galera. Agora, no Dia de um Futuro Esquecido, isso vai pegar muito, assim, esse arco. Então ele tá meio que numa neura de, tipo, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não confiam em mim, ele tá preso nisso porque ele não consegue ver uma saída ali, ele não vê alguém realmente confiando nele, estando do lado dele, gostando dele ali entre os X-Men. Então é muito complicada essa prisão específica dele. Tanto que aí eles vai embora revoltado e o Fera fala, tipo, o Gambit encontrou um demônio interno e tal, que é justamente isso que o Nico tá falando, né? E aí, enquanto isso, a gente volta lá pra Mansão Xavier, onde os X-Men estão lutando na sala de perigo e tal, mas na verdade é um vídeo que o Bishop tá assistindo,
assassino, né? Onde ele tá pegando informações sobre a missão dele, né? No treco que trouxe ele pro passado, porque afinal de contas ele não sabe nada de nada. E aí, mais uma vez, o universo colaborando pra ver se o Bishop lembra o que ele tem que fazer, porque aí ele ouve duas crianças passando, falando que vão jogar um videogame chamado O Assassino, que na capa é até o Justiceiro. É o Justiceiro. É muito bom isso. E aí o Bishop... Opa, peraí. Assassino? Jogo? Mas quem é o assassino? O que eu tenho que fazer? Tipo, ele gasta muito tempo só pra lembrar a missão, assim. E aí ele junta tudo, que aí ele ouve. Assassino. Missão. X-Men? É isso. Os X-Men são os assassinos. Tipo, novamente, o bicho é muito... Ele é muito sugestionável, assim. E aí tem os momentos mais engraçados de toda a temporada, que ele simplesmente sobe num busão e vai embora. Ele vai arruma a Mansão Xavier. Ele rouba o busão, mano. É muito bom. Porque entra uma velhinha. É maravilhoso. A galera correndo. Entra uma mulher na frente dele, assim, bota a moedinha e vai. E logo depois que ele entra, fecha a porta, abre de novo e todo mundo sai correndo. Tipo, o que caralho está acontecendo aqui? E a cena fica ainda mais absurda, porque ele simplesmente, não é que ele usou o ônibus pra chegar à Mansão Xavier e tal. Não, ele pega o busão e taca a mansão adentro, assim. Ele destrói portão, destrói parede. Tipo... Ele não lembra o que ele tem que fazer, ele só lembra que ele sabe dirigir um busão. É isso, tipo, ele não lembra o que ele tem que fazer, mas ele vai fazer com força, tá ligado? Ele vai fazer com crueldade ali. E aí ele chega, já entra na Mansão Xavier com ônibus e tudo tal. Aí ele sai atirando, atira até na Tempestade, no Ciclope, a Jubileu, mó negócio, e sai gritando, pelo futuro! Aquela coisa mó dramática, né? E aí o Wolverine ataca ele. E aí quando o Wolverine ataca, que ele lembra, porque, novamente, o roteiro desse episódio. O Bishop vê os X-Men em ação e não lembra do Wolverine, mas aí ele precisa que o Wolverine ataque ele, fale uma frase super específica, que, tipo, nem encaixa. Tipo, o Wolverine fala, tipo, eu vou me lembrar disso. E aí o Bishop, ih, rapaz, ó você aí, Logan, quanto tempo? Meu irmão! Não, e eu adoro que é justamente, ele lembra justamente do cara que ele conheceu 15 minutos antes de fugir do futuro. Não, e, mano, e mesmo assim, antes de roubar o busão, ele tava vendo no reloginho dele, no Apple Watch dele, ele tava vendo os X-Men em ação e tinha o Wolverine, tá ligado? Não faz sentido, mas beleza. Aí eles vão lá pra sala de guerra, né, a verdadeira, onde eles têm as reuniões, e eles ficam analisando as armas do Bishop, eles veem, né, que ele veio do futuro e tal, e aí o Xavier usa o cérebro pra ler a mente dele, e aí que ele saca o que tá acontecendo, né, que é um futuro pós-apocalíptico, tudo mais, e o Xavier transmite isso. E aí o Wolverine me ofendeu pessoalmente, porque o único comentário que ele faz de toda a desgraça que eles assistem é, nossa, eu não vou perder cabelo. Tipo, caralho, Logan, pra que isso, mano? Eu entendo. Porque é uma grande vitória, Gabi. Eu sei que essa é uma medalha que você nunca vai ganhar, mas, assim, é uma grande vitória, sabe? Se eu olhar passado, eu não vou ver cabelo, quem dirá o futuro? Exato. Eu entendo o Wolverine porque isso é coisa de velho, sabe? Eu tô vivendo isso, eu tô com 41. Eu olho as fotos de um moleque, porra, era mó bonita. Eu, tô gordo, mas pelo menos tenho cabelo ainda. É o que sobra. Ele tem 200 anos. É o que sobra pra ele ter cabelo ainda, coitado. É, eu tô cheio de cabelo branco, mas pelo menos tô cheio de cabelo, sabe? Eu acho que eu vou voltar atrás na minha conclusão do episódio passado e eu vou aceitar sim ser um cavaleiro do apocalipse só pra voltar a ter cabelo. E aí, uma curiosidade rápida é que aí nesses vislumbres do futuro aí que o Xavier mostra, a gente vê uma cena do Wolverine sendo morto por um sentinela, igualzinho acontece no gibi, é até a capa de uma das edições do Dias de um Futuro Esquecido, então é meio que eles dando uma piscadinha, né, pro gibi e tal. E aí o Xavier acredita na história do nosso amigo Bispo, né, só que o Wolverine e o Ciclope não, eles ficam meio cabreiro e tal. Só que aí eles têm, né, eles ficam sabendo ali que alguém passou pelo portal do tempo, e é quem, né? O Nimrod, é óbvio. E aí os X-Men juntam forças ali com o Bispo, eles começam a lutar e tal. A animação dele é muito engraçada, porque por ser um robô, ele é todo travado. E aí a animação é basicamente, tipo, o modelo é o bicho parado, flutuando, assim. Então, eu acho que a ideia era mostrar como ele, tipo, nem caminha. É, eu acho que era uma coisa, tipo, de imponência mesmo. Só que só parece que a animação é porca mesmo, porque é literalmente ele só... é um desenho andando assim, sabe? É quando dá erro no FIFA, tá ligado? E fica só o modelo do personagem com os braços abertos, assim. E se você for pensar, faz sentido ser uma criação do Romitinha, né? Porque é um quadradão, né? Exato. Na verdade, era pra ser... É simplesmente um empilhado de forma geométrica. Exato. Era pra ser um... O Claremont falou, não, eu quero um robozão boladão, meio forte e tal. E aí é
um quadrado branco, sabe? Geladeira! A geladeira com cara. É isso, esse é o Nimrod. Exato. E aí o pau quebra, o Nimrod começa a atacar todo mundo e tal, e aí a tempestade... Mano, eu tô percebendo nos últimos episódios, inclusive no próximo, que é meio que ela que sempre resolve a treta, porque sempre parte do poder dela pros outros agirem, assim, porque meio que ela segura pra galera bater, tá ligado? E aí ela usa gelo pra congelar o Nimrod, e aí eles quebram ele e tal, e aí todo mundo, da hora, vencemos. Aí o Bishop, não, olha ali, ó. E aí quando eles olham pro lado, o bicho tá se regenerando, porque, né, afinal de contas é meio que voltando a Exterminador do Futuro, que é basicamente o T-800, assim, né? E aí eles finalmente destroem o receptor temporal, né, que é aquele trequinho que mantém ele no presente deles, né? E aí acabou com a ameaça, beleza. Só que aí eles voltam, né, a discutir, deliberar sobre o assunto e fica, quem será que é o assassino e tal? E aí a Jean fica meio... É claro que poderia. Tem os meus dias sombrios. Ou já se esqueceu? Mas, Jen, poderia ser qualquer um de nós. Todos temos um lado sombrio em nossas almas. Que é basicamente o desenho já dando um toque, tipo, ó, Fênix Negra, tá ligado? E o Ciclope todo puxa-saco, não, você é perfeita, você é ótima, Ben, fica tranquila. Você é linda, Ben. Mas eu acho ótimo, porque assim, o Dias de um Futuro Esquecido nos quadrinhos foi depois da saga da Fênix Negra, né? Foi logo depois. Só que no desenho ele vem antes. E aí, tipo, eles já estão citando uma coisa que ainda não aconteceu no desenho, só porque eles precisavam dar essa piscadinha, tipo, meio que... É, piscadinha, exato. Todos nós temos esse lado sombrio, assim. E olha, a gente tá ciente do que aconteceu nos gibis, hein? Essa hora eu acho muito engraçado, porque a Tempestade fala, não, Jim, relaxa, todo mundo tem um lado sombrio. E quem que se ofende com isso? O Wolverine, que era literalmente um assassino, tá ligado? Tipo, todo o lance dele é ter esse passado sombrio, essa coisa que ele tenta domar, e ele fica muito ofendido. Ele, opa, pera lá, fala por você, eu não tenho nada sombrio não, eu tô suave. Já tô todo controlado, tá? Tomei a vacina da raiva, tá tudo certo. Na verdade, eu acho que é meio tipo assim, eu já matei meu inimigo, tô suave, não quero matar mais ninguém não. E aí, né, enquanto tá evoluindo essa discussão, o Logan tá muito ofendido de ser chamado de máquina de matar, a vampira chega com o Gambit, e aí é na hora. Bishop olha pro nosso queridíssimo Cajun, fala... Lebon! Exato, Lebon! Você é a razão da minha volta. Mon ami, eu acho que deve ter havido um pequeno engano. E aí ele levanta, puxa o trabuco e fala... Traidor, seu futuro termina agora. E aí o episódio acaba, né? É a parte 1, né? E aí a gente já começa com a parte 2, alguns minutos antes disso, mostrando o Gambit e a vampira voltando pra mansão, mas é engraçado que essa cena parece meio preencher linguiça, porque eles não falam nada de muito relevante, assim. E aí a gente volta pro momento onde o Bishop atira, e na verdade quem tomou o tiro foi a vampira, porque ela pulou na bala, né, pra salvar o Gambit e tudo mais. Mas é pra isso que teve essa cena, pra mostrar os dois, tipo, conversando, amigos, flertando, não sei o quê, e fazer... É o ponto de vista deles, né? Ter sentido a vampira pular. A gente tava dentro da sala, agora é o ponto de vista de quem vem de fora. Sim, e aí a vampira toma o tiro, só que é muito engraçado que, no primeiro momento, que da hora, ela se sacrificou por ele. Só que o Bishop não tem uma bala só, e aí na sequência ele atira no Gambit e ninguém impede. Coitado. E aí eles conseguem, né, conter o Bishop, o Gambit. Aí o Xavier dá aquela resumida no episódio, porque afinal de contas a gente tem que lembrar que era um desenho que passava na TV aberta semanalmente, então às vezes você não viu o episódio da semana passada, então tô aqui, um resuminho do que aconteceu. E aí o Gambit, né, rebelde do jeito que ele é, ele não acredita, ele fala, esse cara tá inventando, nada a ver e tal. E o Bishop fala, não, mano, não tô inventando. E aí ele começa a meio que explicar melhor a situação, porque ele fala que quando rola esse assassinato, que até agora ele não falou de quem, não lembra quem que é, as pessoas começam a querer vingança contra os mutantes, e aí é criada uma lei de controle de mutantes, que leva à produção de sentinelas em massa, e as sentinelas começam a matar mutantes, seres poderosos, pessoas no geral, eles dão um golpe nos Estados Unidos, assim, tipo, tem até uma cena super sombria dos sentinelas dando um golpe nos Estados Unidos, tomando o salão oval lá da presidente e tudo mais. E uma coisa da hora desse momento é que eles vão mostrando várias cenas desse futuro distópico e tudo mais, e aí a gente vê umas coisas como, por exemplo, o Ciclope junto com o irmão dele, né, que é o Destrutor, que não apareceu no desenho, mas nesse futuro apocalíptico ali, eles estão juntos, né, lado a lado e tal. Aí aparece os Solares, aparecem os Morlocks e tal. A série aproveitando o momento de, tipo assim, já que a gente tem que encher linguiça, vamos colocar os personagens que a galera gosta, tá ligado? Porque eu, pelo menos, achei fofinho o momento Irmão Summers se fudendo na mão do Sentinela, sabe? E aí, né, a gente volta pra discussão e o Bishop não sabe quem que vai ser o assassinado. E aí Xavier fica meio tipo, pô, ele tá falando que vai acontecer em Washington e tal. Deve ser eu, porque, né, afinal de contas, o Xavier, ele é pouco egocêntrico, né? Tudo tem que girar em torno da careca dele. E aí, porque ele tá indo pra Washington palestrar sobre o direito dos mutantes, como o Bishop tinha visto no jornal e tudo mais, né? E aí o Gambit fica meio tipo, gente, a gente nem conhece esse maluco, como que vocês já estão confiando nele desse jeito e tal? Que
aí é o gancho pro Wolverine falar, tipo, a gente também não te conhece direito. Você é todo misterioso, não se abre pra ninguém, e aí, como é que eu vou garantir que você não é o assassino de verdade? E aí o Gambit fica mó bravo, ele ameaça o Bishop e fala, tipo, ninguém confia em mim nessa porra, não? E aí ele olha na mesa e ninguém, tipo, nem a vampira, tipo, fala, tipo, não, eu confio, tipo, ninguém. E aí ele, tipo, fica bravo e vai embora. E, pô, coitado do queridíssimo Leblanc, tá ligado? Dá muita dó, porque, tipo, beleza, vocês não conhecem ele tão bem, mas... Precisa disso, sabe? Porra, olha o quanto ele já ajudou vocês, sabe, cara? O quanto ele já não esteve lá. Tipo, no primeiro episódio ele salva Jubileu no shopping de graça, tipo, sabe? Exato. Nossa, muito justiça pro nosso Cajun, sabe? Justiça para Gambit. E aí o Gambit fala, então, mano, o bagulho é o seguinte, eu vou pra Washington impedir esse assassinato. E as X-Men, tipo, você é burro, é o contrário, fica aqui, porque aí vai ter certeza que você não é assassino, sabe? E aí eles falam até, tipo, não, você não pode ir não, fica na sua. E aí o Bishop fala, não, então beleza, eu vou ficar aqui pra vigiar ele. Igual o Thiago comentou do que rola nos gibis. E o Wolverine fala, beleza, e eu vou ficar pra vigiar você, porque eu não confio que você não vai querer matar o cara enquanto a gente não tá aqui. E, pô, é muito outro momento muito engraçado. Pô, o Bishop, ele pode ser, tipo, o pior assassino mandado do futuro possível, mas ele é muito engraçado. Porque aí, na primeira oportunidade que ele tem, tipo, eles estão jogando pôquer ali, e aí o Bishop fala, tipo, sabia que não ia dar pra confiar num assassino. Tipo... ele é muito gratuito, cara. O Bishop é muito gratuito. Mano, é muito de graça, eles só estão jogando carta, tá ligado? E é legal essa parte que tem outra frase de efeito do Wolverine, né? Que ele fala, sentem-se, ou cartas não serão as únicas coisas cortadas aqui. É muito bom. E, cara, o Wolverine nesses 2 episódios, ele tá muito, tipo, muito tirando sarro de tudo, sabe? Tipo, ele tá muito de bem com a vida. Ele tá muito zoeiro. As férias fizeram bem pra ele. Ele voltou do Canadá lá. Nossa, ele voltou muito bem, cara. Fazendo piada de absolutamente tudo, xingando todo mundo, tá nem aí. Exato, voltou leve. Mas aí esse momento também tem uma outra utilidade, porque aí, né, o Gambit fica puto do Bishop ficar chamando ele de assassino o tempo inteiro, aí ele pega uma carta, que é a arma principal dele, né, já que eles estão jogando poker, energiza e taca no Bishop. E aí o Bishop fala, meu amigo, você tá lascado, porque eu absorvo energia e taco de volta. E ele taca um Kamehameha no Gambit, assim, e aí o Wolverine se intromete, ameaça os dois e fala, vamos jogar. E, tipo, mano, o Wolverine, ele tá tão leve que, tipo assim, ele vê literalmente um cara tentando matar o outro e o pensamento dele é, vamos terminar esse jogo, por favor, eu tô com umas cartas boas. E corta pros X-Men em Washington, né, meio que armando Tocaia ali pra impedir o assassinato. Quer dizer, nem todos estão armando Tocaia, porque, né, a Jubileu tá tirando umas... Inútil! Boneca. Inútil! Isso explica por que ela morreu em 2010, tá ligado? Tipo, tá todo mundo morrendo de medo. Ela tava dormindo e os sentinelas atacaram, eu tenho certeza. Ela é muito inútil. Os caras, a equipe... Tadinha. É que também, cara, os poderes dela, né? Pelo amor de Deus, sabe? Não dá, nunca me convenceram, não convença ninguém. É uma péssima ideia, cara. Péssimo poder, cara. Tipo, é muito descompensado do resto. Olha a vampira e olha ela, cara. Não, total. Então, a vampira, ela literalmente absorveu e permaneceu com os poderes da Capitã Marvel, tá ligado? Exato, não tem como, cara. Coitado, viveu muito ainda, Jubileu 2010, coitado. É verdade. E só que é engraçado que ela fica a porra da série inteira falando, não, professor, deixa eu ir pra uma missão. E aí quando ela vai, ela tira uma soneca. Porra. Não, mas é muito bonitinho também, porque, tipo, apesar de ser muita estupidez e muita, tipo, pouco se fudendo pros seus amigos que estão ali pra parar um assassino, a vampira, na hora que ela é chamada, ela pega e ela cobre um pouquinho mais a Jubileu, assim. Mó bonitinho. Dorme aí, criança. Fica onde é safe. Exato. E aí, enquanto a gente vê os X-Men nessa, né, se preparando pra impedir o tal do assassinato, corta pra um quarto de hotel onde estão os vilões, né? Que aí a gente vê o Blob, o Pyro, o Avalanche e a Mística, né? Assim como nos quadrinhos, que é a nova Irmandade dos Mutantes ali, e a Mística reúne pra assassinar o Senador Kelly nos quadrinhos, é a mesma galera desse episódio, que, né, são os figurantes de Genosha que apareceram nos episódios do Apocalipse. Então, assim, já era a série meio que aproveitando que eles iam ter que animar esses caras pra esse episódio, já botou eles nos outros, né? E aí eles estão ali justamente pra matar o Senador Kelly e tal. Enquanto isso, na Mansão Xavier, o Gambit, né, ele se rebela, ele usa, né, a explosão dele ali pra fugir do Bishop e do Wolverine, ele rouba um jatinho e vai pra Washington. E caso você tenha essa curiosidade, porque eu tive, que eu fiquei, mano, a chance do Gambit chegar lá e já não ser tarde demais, sabe? Só que de Nova York ali, Westchester, pra Washington é tipo uma horinha e 20 de viagem, assim. Então, se o assassinato não foi imediatamente
imediatamente, dá pra ele chegar de boa. E aí, né, que é o que acaba acontecendo, né? Depois chega o Wolverine, chega o Bishop, chega todo mundo. Junta a galera toda em Washington ali. É a festa. Exatamente. E aí em Washington a gente vê já, né, o professor Xavier parece que ele tá depondo ali, porque o senador Kelly tá fazendo uma sabatina pra meio que provar que mutante não presta e tudo mais, e o Xavier tá respondendo numa boa, só que aí o Avalanche, ele cria um terremoto, começa a quebrar tudo e tal, e aí começa a parte de ação, né, a pancadaria dos X-Men contra a nova Irmandade do Mal e tal. E é muito fofinho que aí você tem a Jubileu meio de alívio cômico, né, tipo, ela faz um negócio, ela consegui, e tipo, o pau quebrando no fundo, assim. O Blob chama o Ciclope de 4 olhos e mostra como ele não sabe contar, porque o visor é um olho só, né, tá no nome Ciclope, então são 3 olhos, não 4. É muito burro. E aí, quando eles não conseguem, né, lidar direito com o Blob, o Wolverine chega, né, ele chega por trás, ataca ele, taca ele na água, e mais uma vez... Faz piadas gordofóbicas. Faz piadas gordofóbicas, porque afinal de contas estamos nos anos 90, o Wolverine é esse personagem. E aí, a Tempestade novamente resolve tudo sozinha com os poderes dela, ela congela o Blob dentro da água lá, e o Wolverine novamente... Vamos fazer um iglú. Por mais errado que ele seja, ele é engraçado. Round the boy. Eu acho incrível que o Blob é o único que faz alguma coisa na Irmandade dos Mutantes. Total. O Pyro e o Avalanche, eles são derrotados muito fácil. Muito rápido. Muito rápido. O máximo que o Avalanche faz ali é dar uma desequilibrada nos caras e depois tentar acertar o Bishop e o Bishop absorve tudo e derruba o Avalanche de volta. Tipo, os dois são muito inúteis. O poder do Pyro é outro irritante pra caramba, sabe? Nossa, é. Ele não gera fogo, ele manipula fogo. Tipo, nem isso ele serve, ele tem que ter um isqueiro. Senão o poder dele não serve pra nada. Tipo, é muito específico, cara. Muito específico. É irritante. Eu lembro quando eu descobri isso, eu falei, não acredito que é isso, sabe? Eu fiquei revoltado, sabe? Um bagulho idiota, né? Idiota demais, cara. E mostra quanto os X-Men são muito mais inteligentes, assim, do que eles. Porque o Pyro usa o fogo dele pra ir contra a deusa dos elementos, que é a Tempestade, que simplesmente pega e cria uma chuva e beleza. Sim. E a vampira, tipo, que tá sendo perseguida por fogo, vai subindo até o oxigênio e fica rarefeito bastante pra ela poder não ser queimada, tá ligado? E o Pyro lá... O Blob é o único que tem carisma também. É. Sim. Eu acho ele demais, eu adoro o Blob. Tem um bonecão do Blob aqui em casa, inclusive. E nesse episódio ele chega com... Tipo, porque eles estão disfarçados no meio do povo. E, tipo, o Pyro é basicamente ele mesmo, só com um trench coat, né? Um trench coat. Uhum. É, tipo assim, que, mano, você olha, você vê que... Sobretudo. É um sobretudo. Você vê que tem algo por baixo daquele sobretudo, o que deixa mais suspeito, enquanto que o Blob não. O Blob tá, tipo, camisa havaiana, maquininha fotográfica, tipo, ele tá futurista, assim. Tipo, é muito carisma. Muito aproveitando a vida. Só que aí também tem outra coisa engraçada desses ataques, que aí o Avalanche cria uma avalanche, né? Um terremoto, na verdade, que derruba uma construção, e aí os X-Men se juntam pra salvar uma menininha. E aí nessa que a gente vê que esse desenho não sabia lidar com a Jean, eles deram uma baixada forte nos poderes dela, porque, pô, ela vai segurar uma construção, meio prédio que caiu e ela já desmaia, antes de conseguir conter o prédio que tá pra cair numa menininha, tipo, a vampira tem que ir lá embaixo, segurar na mão e tal, e aí o Wolverine resgata a menininha. E de novo o Wolverine brilhando, né? Ele salva, mó bonitinho. Esta criança está chorando. Faça alguma coisa. Que é basicamente eu visitando meus amigos que tiveram filhos, sabe? Tipo, eu falo, que bonitinho e tal. Aí quando eles começam a já toma, é teu, não tenho, ainda bem. Faça alguma coisa, tá ligado? Faça alguma coisa com o seu filho. Pô, é muito bom. E aí a gente chega realmente no clímax, né? Porque aí todo mundo fica meio tipo, peraí, Wolverine, o que você tá fazendo aqui? Cadê o Bishop e o Gambit? Ele, então, eles vieram pra cá antes de mim, não sei. E aí o Bishop entra no congresso decidido a matar o Gambit, porque é o lance, tipo assim, mano, agora é certeza, porque se ele me traiu pra vir até aqui, ele é o assassino, acabou. E o Gambit, por sua vez, ele vai lá e interrompe o verdadeiro assassino, que é a Mística, porque qual que é o plano da Mística no desenho? Ela se passa pelo Gambit pra meio que jogar a culpa pros X-Men. Tanto que ela não só mata o Senador Kelly, ela faz questão de que a secretária dele seja testemunha de que quem matou foi o Gambit, assim, pra realmente ser uma publicidade negativa pros X-Men e tal. O que é curioso, porque, tipo, o que ela ganha com os X-Men saindo como culpados? Mas a gente vai chegar lá, mais pra frente. Só que aí o Gambit interrompe, e aí é muito engraçado que a gente vê um Gambit versus Gambit, né? E o Gambit fica tipo... Estão surpresos em me ver?
Eu sei que estou. Ele fala pra mim. Muito legal. É a melhor frase do episódio, apesar do Wolverine estar muito bem, a melhor frase do episódio é: Talvez você não seja tão duro quanto eu pareço. É, muito bom. E aí o Gambit sai na mão com a Mística transformada em Gambit e tal. E aí o Bishop vai lá e atira num deles. Ele não quer nem saber, tipo, independente de quem for, eu tenho que matar. E aí ele fala, mano, eu vou levar um dos dois comigo, acabou. Só que a vampira interrompe, ela chega, quebra o receptor temporal que mantém o Bishop no presente, igual eles fizeram com o Nimrod. E aí o Bishop vaza do episódio. E aí eles mandam o senador Kelly embora, tal. Eles, né, detiveram a Mística, ninguém morreu, tudo certo. Só que aí quando o senador Kelly e a secretária dele saem, a Mística não só se revela pra vampira, mostra que na verdade esse tempo todo era ela, como ela ainda faz uma revelação. Ela fala, então, você vai me ajudar a sair daqui, sabe por quê? Porque eu sou sua mãe. E aí ela se transforma na mulher que a vampira conheceu como mãe esse tempo todo. Meu Deus. Aí acontece aquele congelamento Avenida Brasil ali na cara da vampira. Tipo, é simplesmente uma grande novela, mano. É muito bom. E aí, né, corta, né? A gente nem tem tempo pra processar nada disso. Corta pro senador Kelly de novo e ele fala, tipo, mano, eu não entendi nada. Uma hora os X-Men querem me matar. Na outra eles me ajudam a escapar. O que tá acontecendo e tal? E aí a gente volta pra vampira, né? Levando a Mística pra fora. E aí a Mística explica que tudo que ela ia fazer, na verdade, ao contrário do Gibi, que era pra mandar uma mensagem, o caramba 4, na verdade, foi uma ordem do Apocalipse. Porque, né, como a gente falou em episódios anteriores, a Mística no desenho ela é meio que serva do Apocalipse. E aí ela fala que o assassinato do Kelly ia começar a guerra, né? Contra os mutantes e aí depois contra a humanidade, que ia dar pra raça humana o futuro que ela merece. Então é aquela coisa, né? O Apocalipse sempre tentando arquitetar um fim de mundo e tal. Só que aí nesse momento, a vampira meio que para tudo que elas estão falando nesse momento e vai lavar roupa suja. Porque no episódio lá do A Cura, a Mística queria transformar ela numa escrava do Apocalipse. E aí a vampira fica meio tipo, mano, se você é minha mãe mesmo e tal, por que você queria me transformar na escrava desse cara? O que tá acontecendo? E aí a Mística solta um tipo, esse era meu jeito de ter você de volta. E de primeiro eu fiquei, mano, o que ela tá falando? Só que aí parando pra pensar um pouco, faz sentido que ela tá meio querendo dizer que quando a vampira foi pro lado dos X-Men, dos heróis, tentar uma convivência pacífica, ela foi, entre aspas, pro outro lado, tá ligado? Tipo, ela meio que dá a entender que, assim, ela Mística, não quer convivência com os seres humanos, nem nada do tipo, e enquanto ela tinha a vampira por perto, elas estavam no mesmo lado. A partir do momento que a vampira, entre aspas, evoluiu, ela perdeu a filha dela, tá ligado? Horrível, é tipo aquelas mães que envenenam o filho pra não ir pra faculdade. Doente, vai se tratar, Mística. Exato, mano, tipo, ela simplesmente mete essa de, tipo, era meu jeito da gente ficar juntinha, querendo matar a raça humana. Que isso, porra? Sai pra lá. E a vampira já passou os últimos episódios todos naquele estado psicológico perturbado, tá ligado? Precisava de mais essa agora. Não, obrigado, viu, mãe? E outra coisa desse episódio que eu esqueci de falar, que eu dei muita risada, são os humanos lá protestando em frente ao Congresso, e o grito de guerra, human yes, mutants no, human yes, mutants no. É só isso. Tipo, é a coisa mais básica do mundo. Eu dei muita risada, é muito ruim. Em português é a mesma coisa. Humanos sim, mutantes não. Não, mas o melhor momento de dublagem desse episódio, com certeza vai pra vampira a hora que a Mística se revela. Porque ela solta um safada. E é muito bom, porque não faz o menor sentido. Me lembrou muito o cara do El Chando, ordinária. Total. Com mais de vampira, tá ligado? Com mais vampira. Tá, essa versão estendida vai ser o foda. E aí a gente tá rindo aqui porque o dia foi salvo, né? Não, o senador Kelly não morreu, o futuro tá garantido, certo? Certo. Não? Droga. Não. E o Bishop volta pro futuro e ele vê que nada mudou, tá tudo ferrado do mesmo jeito e tal. E ele pergunta pro Forge, ele fala, tipo, mano, mas o que aconteceu? Deu tudo certo e tal. E o Forge, tipo, mano, sei lá. O jeito vai ser a gente tentar de novo. Tipo assim, a sina deles é meio que consertar esse futuro cagado, né? Mas os viajantes do tempo, o quanto antes entenderem, é isso. Você cria um novo futuro, o seu vai continuar ruim. Por isso que o Wolverine, velho, esperto, ele falou, não, eu vou ficar por lá mesmo. Ele sabe que não vai funcionar. É verdade. Entendeu? Pode crer. Tá tranquilo.
Vocês que continuem aí, mano. É isso, eu vou ser o velho Logan nos anos 90. Exato. Isso que era tempo bom, sabe? Acabou? Não, ainda não, porque a gente volta pro presente e descobre que o senador Kelly sumiu de novo. Pelo amor de Deus, esse maluco também. Cacete, ninguém tem um segurança pra cuidar desse cara. Exato. Cadê a equipe desse cara? É um senador da república, pelo amor de Deus. O senador Kelly desaparece mais que o cabelo do Gabriel, velho. Impressionante. Pô, eu achei que você ia falar que ele desaparece mais que a Jean Grey, mas não, tem que vir com agressão, né? Engraçado. Mas enfim, e aí a gente descobre que quem sequestrou o Kelly de novo, pela 5ª vez nesse episódio, foi o Magneto, porque o relógio do Xavier está magnetizado. Caralho, essa dublagem é muito boa. E aí a gente tem o gancho aí pro próximo episódio, o final da temporada, que eu gostaria de convidar vocês a ouvir. Mas antes, né, acho que dava pra gente comentar um pouquinho que Dias de um Futuro Esquecido ganhou outras versões, né? Ganhou filme, apareceu em outros desenhos animados dos X-Men e de outros personagens também. É um bagulho muito, muito icônico, que eu acredito que foi uma boa sacada desse desenho, trazer ele pra já começar o clímax do final da temporada, sabe? Porque apesar de todas as patetices que a gente ficou rindo, eu achei episódios muito bons, assim. Sim, eu achei uma boa adaptação. Eu não gosto tanto do filme, né? Tá completando 10 anos agora, mas eu não sou uma pessoa que gosta tanto. Eu não gosto muito daquele protagonismo exagerado que eles deram pro Wolverine no filme, assim. Eu acho meio... Ainda mais que ele tá com garra de osso, sabe? Exato. Eu não sei, não curto tanto aquela adaptação, apesar de ser ok. Eu gosto muito mais dessa, porque eu acho que a gente já tá acostumado com o clima desses personagens. Eles são bem desenvolvidos ali dentro do episódio. É claro que a gente tem exceções, tipo o Bishop, que é só um grande inútil no episódio inteiro. Tipo, ele só faz a trama acontecer, só que, tipo, ele não é mais útil em nenhum momento, porque ele não para a Mística, ele não para o Gambit, ele não para ninguém, não sabe de nada. Mas ele sequestra um ônibus. Então pelo menos tem isso. Ele é um idiota, mas ele é o nosso idiota. Exato. É isso. E só por causa da cena do ônibus eu já gosto mais desse Dias de um Futuro Esquecido do que do filme. Eu também. Eu gosto do filme, cara. Tipo assim, vocês sabem, eu não sou fã de nenhum filme dos X-Men, nunca gostei. Eu, moleque, quando eu vi, já não gostei. O que eu mais gosto é o First Class, né? Que não à toa não é o do Bryan Singer. E mais do Bryan Singer, eu acho o Dias do Futuro Esquecido menos ruim. Porque eu não gosto do 1, 2 e 3. Então, eu achei divertido, assim. E aí já tava acostumado da Fox colocar o Wolverine como principal. Eu concordo, não acho que ele tem que ser o principal em lugar nenhum. Mas eu acho um filme honesto, acho legal, assim. Eu acho bem ok, assim, porque todo mundo gosta muito, tipo, né, como a fase que pareceu que a Fox ia retomar os X-Men no cinema e tal, e pra mim ele já é, sabe? Então, eu acho que naquela época teve muita hype, né, porque é um quadrinho muito famoso, é um quadrinho que muita gente tinha medo de adaptar pro cinema antes, que eles encontraram a oportunidade perfeita pra adaptar, só que, cara, pra mim não funcionou. Até porque, querendo ou não, tipo, ainda teve meio que o evento cinematográfico, você uniu os dois elencos, né, você tem lá o James McAvoy e o Patrick Stewart de Professor Xavier. E tem cenas de ação legais, assim, que não tem nos 3 primeiros. Tipo, tem o lance, acho que a primeira cena de ação é da equipe coordenada mesmo, assim, que é aquele negócio de dar tempo da viagem no começo, aí tem o Bishop também ficou bem resolvido. Ficou maneiro. Mas assim, é sempre uma nota 7, né? A gente tá esperando aí o reboot pra finalmente ter os X-Men de verdade. E agora eu vou aproveitar esse nosso momento final e falar algo polêmico. Eu não acho nada demais Dias de Futuro Esquecido. Nunca achei. O gibi, você disse? O GB. Ah, não. Eu também não acho ele nada demais, assim. Porra, vocês querem me dar essa facada no final do programa? Eu vou embora. Não acho nada demais. Eu acho ele um gibi bom, mas eu não acho ele, tipo, um espetáculo, assim. Eu gosto mais da saga da Fênix Negra. Eu não li tanto do Claremont, né? Eu li mais os grandes ali dele. E eu, pessoalmente, não sou uma pessoa que gosta tanto do estilo dele, que é realmente uma coisa muito palavrosa, muito narrada, que pra mim não pega tanto. E eu acho que essa história, ela é realmente um grande exemplo do que é o Claremont ali, sabe? Tem todos os defeitos e todos os atrativos de toda a fase do Claremont estão resumidas ali nesse quadrinho. Então, pra mim, ele não é o melhor que a gente tem ali. Eu ao contrário do Nico, eu
botei na minha cabeça que eu tinha que ler todo o Claremont, né? Vocês estão acompanhando, eu tenho feito isso nos últimos, sei lá, 3, 4 anos. E mesmo assim eu concordo, tipo assim, sabe? Ele fez coisas muito melhores em edições que não tem nada demais, assim, edições que nem são sagas famosas. De novo, a saga da Ninhada, que eu comentei aqui, cara, pessoal, de verdade, vão atrás, é muito bom, sabe? E assim, eu nem tenho afeição especial por Alien, nem nada disso, mas assim, tá bem escrito e é legal, sabe? Sei lá, eu acho muito curto Dia de Futuro Esquecido e é só uma sacada, tipo, tem um futuro horrível. Eu acho que talvez quem leu na época deve ter sido muito impactante, mas eu não acho nada demais. Inclusive, eu gosto mais das histórias que tem a primeira e a última história nesse encadernado da Panini, né, que foi o que a gente leu, que eu li a versão gringa, né, mas a Panini republicou aqui, que a primeira história é o velório da Jean, então, pra mim, de todas as histórias que tem nesse encadernado, essa é a melhor, porque eu acho que ele não precisa de muita ação, ele tem ali uns flashzinhos de alguns eventos do X-Men, mas ele não precisa de ação pra, cara, te amarrar, pra te emocionar ali, eu acho que é um número muito melhor. E o próprio, o último, que é a Kitty sozinha em casa, quando todos os outros X-Men foram... É o do Natal dela? Que, cara, ela sozinha contra o Alien... Mas ela destrói o hangar inteiro, né? Exato. Mas assim, ainda é muito melhor... Pra mim, ainda foi muito mais gostoso de ler esse do que o Dia de um Futuro Esquecido. Eu acho que o Dia de um Futuro Esquecido foi, tipo, um evento, sabe? Aconteceu, esse pequeno mini arco, tipo, se eu lesse na época, eu não ia imaginar que ia ter essa repercussão toda depois, né? Que eu acho, aí fazendo o advogado do Diabo de um Futuro Esquecido, é que eu acho muito louco porque, tipo assim, você tá ali vendo esses personagens porque a magia dos X-Men é essa, entre essas novelas que a gente chama, que é o cotidiano desses personagens, onde, tipo, numa página eles estão trazendo baconzitos pro Wolverine e na outra eles estão salvando o mundo que odeia eles, tá ligado? Eu gosto muito disso. E aí você vai lendo, parece tudo muito mundano, muito normal, e aí do nada, sem o menor aviso, tipo, na edição seguinte você tá vendo, tipo, um futuro todo lascado e tal, e eu acredito que a importância é porque isso foi feito numa época onde não era tão comum você fazer histórias de futuros pós-apocalipse, sabe? Porque hoje a gente olha pra trás, grandes clássicos tem isso, tipo, Cavaleiro das Trevas, até coisas mais recentes, tipo, o Velho Logan, o último Ronin das Tartarugas Ninja, só que na época não era tão comum, e aí, tipo, do nada, de uma edição pra outra, e sem aviso, porque tem muita coisa que o Claremont faz, que ele termina uma edição meio com, tipo, fica de olho que tal coisa vai acontecer, e nessa não, tipo, a edição anterior termina tudo bem, e na outra você já começa com, tipo, futuro genocídio, desgraça acontecendo e os X-Men tendo que resolver pra ontem, sabe? Então, pra mim, marcou muito essa, entre aspas, quebra, sabe? Só que também, sei lá, acho que... É que pra mim já foi muito uma questão de cuidar de uma personagem que ele criou ali, sabe? De tipo, nós não estamos criando a Kitty Pryde só pra ter um jovem dentro dos X-Men. Porque, querendo ou não, essa equipe já era uma equipe muito mais velha e não tinha aquela perspectiva Marvel, né, do Peter Parker, por exemplo, de um adolescente se ver na revista. E a Kitty era esse papel, né? E pra não ficar resumida nisso, ele fala, não, ela é muito mais importante do que só uma criança pra representar outras crianças. Ele já pega e taca ela num evento grande ali, sabe? Tipo, apesar de serem 2 revistas, ele já mostra a importância dela no presente e no futuro dos X-Men. E tanto que, tipo, esse encadernado todo, ele bate na tecla do quanto a Kitty é importante. Porque tem a coisa da morte da Jean, a saída do Scott, mas tem ela chegando. A edição seguinte é o aniversário do Noturno, que mostra, tipo, o Logan falando assim, não, vem tirar foto com a gente, você é um X-Men, por que você tá aí isolada, sabe? Tipo, trazendo ela pra perto. Então, todas as edições, né, desse encadernado aí que a gente falou, do Dia de um Futuro Esquecido, é o Claremont estabelecendo o quanto a Kitty é importante e não só mais uma ali, sabe? Tipo, ela não é só mais uma personagem jovem pra ter um personagem jovem. Então, eu acho que essa já foi uma questão muito mais de cuidado do Claremont do que realmente, tipo, não, vai ser do nada. Não, tipo, ele só queria já botar o pé na porta com a personagem nova, eu acho. E ele manda muito bem com a Kitty. Eu acho que é uma das melhores coisas que ele escreve bem como uma menina de 13 anos. O que é doido, né? Ele escreve bem como uma prodígio de 13 anos. Exatamente. Ele tipo, quando ela entra, porque o Gabriel acompanhou eu lendo os busões e reclamando, né? Tipo, não aguento mais esse velho, como ele escreve. E, nossa, melhora muito quando ela entra. Não à toa o terceiro ônibus, que é gigante, que é o que tem a ninhada, tem Deus cria, homem mata. Não é Deus cria, Deus ama, homem mata. Deus ama. Eu sempre confundo também. Eu sempre falo errado.
É muito bom, cara. Tipo, pra mim a melhor fase dele, assim, são essas coisas. E por falar em encadernado, eu queria mandar um salve pro meu amigo Rodrigo Didier, que o meu encadernado está autografado pelo John Byrne, graças a ele, que é um desenhista talentoso, e foi numa Comic Con lá fora divulgar o trabalho dele e encontrou o velho. Obrigado, Rodrigo, um beijo. É isso, porque, né, a gente até a gente fala muito Claremont, mas toda essa fase inicial aí, que aí é Saga da Fênix, Dia do Futuro Esquecido e tudo mais, foi desenhado pelo John Byrne, né, que ele não foi o que ajudou a fazer o nome deles dois ali, como criador. E pra mim é o que interessa. É o desenho do John Byrne, né? Pra mim é o que interessa, sinceramente. Mas é isso, e aí agora sim a gente já vai se encaminhando pro final. E antes de encerrar e jogar pro próximo, deixar um agradecimento aí pro Fred Santos, que é o editor deste programa, é o primeiro episódio da TV Colosso que não é editado por mim e pelo Nico. Então vão lá conhecer o trampo dele, o Instagram é @fredorento12, tudo junto, Fredorento12, Fred Santos, muito obrigado. E a gente se vê no próximo programa pra encerrar a temporada com chave de ouro, terminando essa saga de Sentinela e tudo mais, que você vai conferir na próxima TV Colosso. Fechou? Fechou. Adiós! Beijo! Agora, pera aí que tá passando o trem, então eu não vou conseguir desenvolver a minha fala enquanto o trem passa, mas eu vou continuar falando assim pra não perder o fio da meada nem o tom, né? Então, assim, ela vai pra um genocídio, né? Esse futuro safada! Este programa foi editado por Audi Edições.